Polícia Federal abre inquérito para investigar bebidas batizadas com metanol, que já provocaram 5 mortes em São Paulo. Polícia mata no Paraná um suspeito de ser um dos atiradores contra o ex-delegado de Polícia Civil de São Paulo. Óleo vaza na pista e interrompe o funcionamento de 12 horas do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Jovens não querem dirigir caminhões e as empresas têm dificuldade para encontrar sucessores para os mais velhos ao volante. Comissão da Câmara aprova fundo de 5 bilhões de reais para as eleições do ano que vem. Presidente Donald Trump cobra lealdade ideológica dos militares e chefe do Pentágono diz que eles estão gordos. Detentos do Rio de Janeiro participam de programa para restaurar áreas da Mata Atlântica. Em Israel, uma escavação arqueológica revelou uma fábrica montada há pelo menos 5.500 anos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, solicitou à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar a procedência de uma possível rede de distribuição do metanol que vem causando intoxicação no consumo de bebida adulterada. O metanol é uma substância líquida, inflamável e incolor. Quando consumido, pode levar à morte mesmo em doses pequenas. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o surto de intoxicações por metanol em São Paulo. A substância é altamente tóxica e pode levar à cegueira ou à morte. A determinação partiu do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que classificou a situação como grave e fora dos padrões comuns. O objetivo da investigação é identificar a origem das bebidas adulteradas e a rede de distribuição que pode ultrapassar os limites do Estado. Na segunda-feira, considerando esta ocorrência, que do nosso ponto de vista é uma ocorrência grave, que tem reflexos inclusive na saúde pública, nós determinamos ao doutor Andrei Rodrigues, que é o nosso diretor-geral da Polícia Federal, que abrisse um inquérito policial para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição, que é o que tudo indica, transcende os limites de um único Estado. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a maioria dos casos está ligada a bebidas consumidas em bares e adegas. Antes, as intoxicações por metanol ocorriam principalmente entre pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade. Esse comportamento, que a gente fala um comportamento epidemiológico diferente daquilo que foi registrado nos últimos anos da nossa série histórica. Normalmente, os casos de intoxicação por metanol no Brasil estavam associados a pessoas em situação de rua que vão atrás do metanol, que é vendido como combustível, e ingerem, ou pessoas que, numa ação de autoagressão, tentativa de suicídio. Então, nós estamos observando uma situação absolutamente diferente daquilo. Isso foi identificado pelas vigilâncias municipais, estaduais, que é quem é responsável por isso, quem é responsável por fazer as vistorias, vistoriar, né, os locais onde isso é vendido, comercializado. O Centro de Vigilância Sanitária e a Polícia Civil intensificaram as fiscalizações. Mais de 110 garrafas foram apreendidas em estabelecimentos da capital paulista, algumas sem rótulo ou com indícios de adulteração. As ações de fiscalização ocorreram em 3 locais nas regiões Jardins e Moca. Os locais estão listados entre os suspeitos de comercializar bebidas que causaram a intoxicação por metanol por suspeita de bebida adulterada. A Polícia Civil de São Paulo também deflagrou outra operação no interior do estado. Os agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em Americana. O metanol é um produto industrial impróprio para o consumo humano. Não tem cheiro ou sabor diferentes do álcool comum, o que torna impossível a identificação a olho nu. A ingestão, inalação ou
até mesmo contato prolongado com o metanol podem gerar os sintomas de intoxicação, que são visão turva, náusea, dor abdominal e, nos casos mais graves, perda da visão e morte. A Polícia Federal vai atuar em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo e outros órgãos para rastrear a possível relação com esquemas de falsificação de bebidas e com o crime organizado. Cerca de 36% das bebidas comercializadas no país são falsificadas ou contrabandeadas. Nos últimos meses, foram registrados diversos casos de intoxicação por metanol. Em São Paulo, o governo anunciou a criação de um gabinete para combater a bebida adulterada. O mercado de consumo brasileiro enfrenta um problema crescente com a falsificação de bebidas alcoólicas. Uma pesquisa divulgada em abril deste ano divulgou que 36% desse tipo de mercadoria vendida no país é adulterado, falsificado ou contrabandeado. O cenário preocupa entidades do setor que reforçam a necessidade de ação das autoridades para desmantelar essas redes de crimes ao consumidor. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, no interior de São Paulo, identificou metanol em amostras de bebidas analisadas. Hoje, o governador Tarcísio de Freitas realizou uma reunião técnica para detalhar as medidas adotadas no combate à intoxicação por metanol e à investigação dos envolvidos. Entre as ações, o governo paulista fará interdição cautelar que se aplicará a estabelecimentos com suspeita de comercialização de bebidas fraudadas. Com isso, o governo impede a circulação dessas bebidas e consegue checar a documentação do estabelecimento para verificar a origem da bebida. O foco das investigações é combater as fábricas clandestinas de bebidas adulteradas. Além desse gabinete de crise que vai se reunir periodicamente para a gente acompanhar a evolução dos fatos, a gente vai fazer a interdição cautelar de todos os estabelecimentos onde houve o consumo dessas bebidas, né? E a partir dessa interdição cautelar nós vamos aprofundar as investigações. De que forma? Polícia Civil mais Secretaria de Fazenda, a gente vai fazer o cotejamento das informações, principalmente para detectar a origem. Quem comprou de quem? Da onde está saindo essa bebida adulterada? Quem são os fraudadores? Né? Então a gente vai buscar, a partir desse cruzamento de informações, chegar nos distribuidores e saber quem está fornecendo essa bebida adulterada, se o problema é no distribuidor, se o problema está em outro elo da cadeia, ou se o problema está no estabelecimento que está comprando esse material sem comprovação de origem, né? sem realmente ter uma procedência correta. O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas, além de produtos como combustível, solventes e líquidos de limpeza. Dados do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo informam que foram confirmados 7 casos de intoxicação por metanol, com suspeita de consumo de bebida alterada. Outros 15 casos seguem investigação. Já foram realizadas 5 operações com a apreensão das garrafas adulteradas, incluindo a ação que levou à prisão de mais 2 suspeitos. A suspeita é de que as práticas sejam conduzidas por quadrilhas independentes, uma vez que nunca havia registro de uso de metanol na adulteração. A Secretaria de Segurança Pública descarta, por hora, o envolvimento de uma facção criminosa em razão da estrutura de fabricação encontrada. Entre as linhas de investigação estão a hipótese de contaminação indireta, acidente no processo ou até o uso da substância para a lavagem de garrafas reaproveitadas. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas, são pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si, né? Então, são pessoas que fraudam rotineiramente bebidas e, como a gente tem falado, é um problema estrutural. Um dos suspeitos de participar do assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, foi morto nesta terça-feira no Paraná. A Justiça já havia decretado a prisão de Humberto Alberto Gomes, que fugiu para o Paraná, onde ficou escondido em um conjunto habitacional antes de participar de uma troca de tiros com forças policiais em São José dos Pinhais. O suspeito foi identificado pela Força-Tarefa como um dos homens que estavam no local na hora do crime que aconteceu na Praia Grande, litoral de São Paulo. Humberto tinha 39 anos e fazia parte da lista de 8 suspeitos de participar da execução do ex-delegado. Ele é apontado como um dos atiradores. Outros 4 acusados já foram presos e 3 seguem foragidos. A CPI do INSS prendeu o presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares
e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, a CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, pelo crime de falso testemunho. Lopes foi liberado após realizar o pagamento da fiança. O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi solto na delegacia da Polícia Legislativa do Senado após o pagamento de R$5 mil de fiança. Lopes foi convocado à CPMI na condição de testemunha, o que o obrigava a dizer a verdade, mas durante o depoimento de 9 horas, o declarante entrou em contradição várias vezes. O pedido de prisão por falso testemunho foi realizado pelo presidente da comissão, Carlos Viana, após membros da CPMI solicitarem 5 vezes que Lopes fosse preso. O senador Carlos Viana justificou o pedido de prisão afirmando que o declarante omitiu informações e que teria entrado em contradição ao falar do aumento da arrecadação da confederação, do ganho patrimonial dele e dos sócios da entidade. Durante o depoimento, Lopes negou participação em fraudes nos descontos dos associados. A CONAFER está entre as entidades com maior volume de descontos nas mensalidades dos aposentados. A investigação da Polícia Federal apontou que esses descontos eram ilegais e sem autorização dos pensionistas. Em um período de 6 anos, a CONAFER registrou um crescimento de quase 800 vezes nos descontos de aposentados e pensionistas do INSS. E a seguir, jovens não querem dirigir caminhões e as empresas têm dificuldade para encontrar sucessores para os mais velhos ao volante. E óleo vaza na pista e interrompe o funcionamento durante 12 horas do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A frase passando de pai para filho está caindo em desuso, pelo menos no setor de caminhões. Os jovens não querem enfrentar as jornadas nas estradas, mesmo com caminhões cada vez mais fáceis de dirigir. O Brasil enfrenta uma queda significativa no número de motoristas de caminhão habilitados, o que vem preocupando o setor de transporte de cargas. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, nos últimos 10 anos, o total de condutores autorizados na categoria C caiu quase 63%. Em 2014, o país registrava cerca de 3,5 milhões de habilitados, número que encolheu para pouco mais de 1,5 milhão em 2023. Embora nem todos atuem como caminhoneiros, a redução reforça a percepção de escassez de profissionais nas estradas. Empresários do setor afirmam que já há caminhões parados por falta de motoristas e pesquisas confirmam o envelhecimento da categoria. Um levantamento da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos em 2024 revelou que a idade média do caminhoneiro é de 46 anos, sendo que quase metade dos trabalhadores tem mais de 46 anos. Antes, era comum um caminhão passar de pai para filho, mas hoje muitos motoristas preferem oferecer outras oportunidades aos herdeiros, o que acelera o envelhecimento da categoria. A rejeição à profissão também se explica por uma série de fatores. A falta de infraestrutura nas rodovias, o medo de assaltos e a desvalorização do frete afastam novos profissionais. Na pesquisa, 35% dos entrevistados afirmaram que a lei do piso mínimo de frete, criada após a greve de 2018, não é respeitada em negociações. Apesar de garantir valores mínimos atrelados a uma tabela de custos, o dispositivo ainda é questionado na Justiça e não é cumprido por todas as empresas, deixando os caminhoneiros em situação de vulnerabilidade. Outro ponto crítico é a falta de pontos de parada e descanso adequados no país. Atualmente existem apenas 8 locais com infraestrutura completa, como pátio seguro, refeições e chuveiros, todos administrados por concessionárias. Para muitos motoristas, a ausência de suporte nas estradas, somada ao tempo prolongado fora de casa, pesa na decisão de abandonar a profissão. O contraste com alternativas como o trabalho em aplicativos, que exige menor investimento, também ajuda a explicar a evasão. Diante desse cenário, empresas de transporte têm buscado novas formas de atrair mão de obra. Algumas oferecem auxílio para que funcionários tirem a habilitação específica, cujo custo pode chegar a R$5 mil, enquanto outras recorrem à contratação de agregados, modelo tradicional no país. No entanto, especialistas alertam que, com 65% das cargas brasileiras ainda dependendo das rodovias, a falta de caminhoneiros pode comprometer a logística e pressionar os custos em toda a cadeia de abastecimento.
A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o reconhecimento de vínculo de trabalho entre motoristas de aplicativos e as empresas do setor. O procurador-geral Paulo Gonet usou decisões anteriores do Supremo para defender sua posição. Segundo ele, a Constituição permite diferentes formas de contratação além da CLT. O processo em análise foi apresentado pela principal empresa de corridas por aplicativo, depois que um motorista foi reconhecido com um vínculo empregatício. A previsão é que o caso seja julgado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal. Um vazamento de óleo na pista deixou o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, fechado para pousos e decolagens durante 12 horas. Mais de 160 voos foram afetados em vários aeroportos do país. Quem se programou para partir do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para outras localidades do país se frustrou. A paralisação começou no fim da noite desta segunda-feira, quando um veículo de serviço que realizava inspeção espalhou óleo na pista. Diante do risco de derrapagens, todos os voos foram suspensos. A situação afetou outros aeroportos do país: Congonhas e Viracopos, no estado de São Paulo, Confins, em Minas Gerais, e o de Brasília, no Distrito Federal. Todos sentiram impactos com atrasos e cancelamentos de conexões. O óleo se espalhou próximo à cabeceira da pista, ponto crítico para pousos e decolagens, tornando o aeroporto inoperante até que a pista estivesse completamente limpa e segura. O Santos Dumont permaneceu lotado e com intensa movimentação, enquanto os viajantes aguardavam orientações. Durante todo o dia, a Infraero, empresa responsável pela operação e administração dos aeroportos no país, afirmou que apenas liberaria os voos quando o óleo fosse totalmente removido. Com rodos, vassouras e utilizando desengraxante biodegradável, uma operação foi montada para tentar limpar o óleo. Os atrasos atrapalharam até deputados federais. A Câmara dos Deputados, em Brasília, realizou uma sessão plenária e parlamentares que precisavam viajar do Rio de Janeiro para a capital federal se depararam com os voos cancelados. O deputado federal Chico Alencar, do PSOL, resumiu o dia do aeroporto Santos Dumont como um grande transtorno. O Banco Central e o governo federal anunciaram que a partir do dia 1º de outubro, os usuários de Pix terão um botão de contestação à sua disposição. A nova função servirá para impedir que as vítimas caiam em golpes de todos os tipos. Formalmente chamado de mecanismo de devolução, o serviço poderá ser acionado diretamente dentro dos aplicativos das instituições financeiras. O objetivo é facilitar a contestação de transações Pix sem a necessidade de interação humana. A expectativa é que isso aumente a velocidade de bloqueio de recursos na conta do golpista, o que eleva as chances de devolução dos valores. O chefe adjunto do Banco Central, Breno Lobo, explicou a funcionalidade do serviço. Disse que, ao contestar a transação, a informação será repassada para o banco do golpista, que deverá bloquear os recursos em conta, caso ela exista. Depois do bloqueio, ambos os bancos têm até 7 dias para analisar a contestação. Caso concordem que se trata realmente de um golpe, a devolução será efetuada diretamente para a conta da vítima e o prazo para o ressarcimento será de até 11 dias. Atualmente, a devolução dos recursos é realizada apenas a partir da conta originalmente utilizada na fraude. O problema é que apenas os fraudadores conseguem retirar rapidamente os recursos dessa conta e transferi-los para outras. Quando o cliente faz a reclamação, é comum que a conta já não tenha mais dinheiro para efetuar a devolução dos valores transferidos irregularmente. No anúncio, o Banco Central ressaltou que o serviço não poderá ser utilizado para desacordos comerciais, arrependimento de compras ou equívocos no envio do Pix, como erro na digitação de chaves. Nessas hipóteses, a solução continua sendo tratada diretamente entre as partes envolvidas ou pelas instituições financeiras. A dívida pública do país cresceu quase 2,6% em agosto. Significa que o governo devia 8 trilhões e 140 bilhões, tanto para os credores internos quanto externos. Isso depois de pagar os juros, que são os principais responsáveis pelo aumento. Mais até do que o descontrole dos gastos. Os compradores de títulos da dívida preferem receber os 15% da taxa Selic do que a variação do dólar,
que 2 meses atrás não rendeu nem 4%. E o governo do presidente Donald Trump precisa acertar até daqui a pouco, à meia-noite, um acordo entre democratas e republicanos sobre as despesas necessárias para o funcionamento do governo. Foi com esta expectativa que o mercado financeiro trabalhou hoje. Ficou parado à espera de uma eventual suspensão dos negócios nas agências americanas. O dólar ficou estável, cotado em R$ 5,32. Aconteceu o mesmo na Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou o pregão aos 146.237 pontos. A Prefeitura de São Paulo está realizando um mutirão do emprego para pessoas com 50 anos ou mais. E mais de 4.000 vagas estão disponíveis. Em São Paulo, na cidade que concentra a maior geração de empregos do Brasil, a faixa etária de 50 anos ou mais tem encontrado dificuldade para achar serviço. Por isso, nesta semana, a Prefeitura de São Paulo vai disponibilizar mais de 4.000 vagas de emprego e muitas delas disponíveis para esse público. O mutirão de emprego Contrata SP 50+, vai oferecer ao público paulista vagas em diversos setores, desde comércio, construção civil e muito mais. As vagas estão sendo liberadas pelo CAT, Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. Com salários que iniciam em R$ 800 até R$ 4.000, as várias vagas para o público 50+, vão ser disponibilizadas a partir de amanhã, 1º de outubro. A data foi selecionada não por acaso. Isso porque amanhã é celebrado o Dia Internacional da Pessoa Idosa e a Prefeitura decidiu comemorar a data, dando novas oportunidades para esse público. No Brasil, a realidade profissional de quem chegou aos 50 anos ou já passou dessa marca muitas vezes é duríssima. De acordo com uma pesquisa das companhias Robert Half e Labora, empresas de consultoria, em 2024, 70% das empresas contrataram muito pouco ou nenhum profissional com mais de 50 anos. Na prática, isso representa 5% das novas contratações. Alguns acreditam que a dificuldade na interação dessa faixa etária com a tecnologia é o grande problema. Já para Beth Domingos, que é dona de um comércio, a mão de obra mais experiente tem muito mais a oferecer do que se pode imaginar. Cheguei à conclusão de que você procurar essas pessoas, elas são mais dedicadas ao trabalho, produzem mais e eu estou me dando super bem, estou me saindo super bem nesse caso. Tem uma meta na vida, onde elas querem chegar, porque se você pegar uma pessoa jovem, você diz assim, qual é a meta que você tem? E elas falam, ainda não pensei. E a pessoa dessa idade, ela já sabe para onde vai, onde elas querem chegar, e eu acho super importante, eu super indico. Apesar do mundo e dos empregos estarem cada vez mais tecnológicos, nem só de tecnologia se vive uma empresa. Para Jefferson Mesquita, a presença de uma pessoa mais velha melhora até mesmo o ambiente de trabalho. Mas eu acho que hoje é essencial você ter na sua empresa uma pessoa com 50 anos ou mais, para gerir as pessoas, né? Porque hoje as pessoas mais novas, elas sabem muito de tecnologia, mas gerir as pessoas, ter uma conversa mais informal, eu acho que é muito bom ter uma pessoa 50 anos ou mais. Ela tem uma experiência de vida, pode passar para as pessoas mais novas, né? No ano passado, o Banco Nacional de Empregos informou que cerca de 1,5 milhão de pessoas nessa faixa etária procuravam emprego. Por isso, com tanta vaga disponível, muita gente deverá voltar ao mercado após um período desempregado. A Prefeitura de São Paulo orienta que os interessados nas vagas acessem o portal CAT ou procurem um dos postos de atendimento pela capital paulista. E a seguir, comissão da Câmara aprova fundo de R$ 5 bilhões para as eleições do ano que vem. E enquanto o presidente Donald Trump cobra a lealdade ideológica dos militares, chefe do Pentágono diz que eles estão gordos. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que reduz o prazo de inelegibilidade previsto na lei da ficha limpa. Agora, os políticos condenados à inelegibilidade ficam proibidos de disputar eleições por no máximo 8 anos, a contar da condenação. A nova lei limita em 12 anos o prazo máximo para que políticos fiquem sem disputar um cargo público nos casos de condenações em múltiplos processos. O presidente Lula sancionou com vetos o projeto aprovado pelo Congresso que muda a lei da ficha limpa. A principal alteração reduz o tempo de inegibilidade de políticos cassados ou condenados em determinados casos.
Pelo texto, o prazo de 8 anos passa a ser contado a partir da condenação em segunda instância e não mais após o trânsito em julgado. A mudança na prática diminui o período em que esses políticos ficam impedidos de disputar eleições. A nova regra vale para crimes contra o patrimônio público e privado, o sistema financeiro, o meio ambiente, a saúde pública e para alguns crimes eleitorais. Para delitos mais graves, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, o prazo continua sendo contado após o cumprimento da pena. A lei também modifica a regra para parlamentares e governadores cassados. Nesses casos, a inegibilidade passa a ser contada desde a cassação do mandato e não mais até o fim da legislatura. Entre os pontos vetados por Lula está a possibilidade de retroatividade que poderia beneficiar políticos já condenados. O presidente alegou que essa mudança feriu o princípio da segurança jurídica. Outro veto atingiu a parte que limitava a inegibilidade apenas a comportamentos graves, no caso de abuso de poder econômico ou político. Segundo o Planalto, essa alteração abriria brecha para interpretações que poderiam beneficiar condenados. A lei da ficha limpa, criada em 2010, segue como um dos principais instrumentos de controle da moralidade das eleições. Os vetos presidenciais ainda serão analisados pelo Congresso, que poderá manter ou derrubar as decisões de Lula. Segundo o idealizador da lei da ficha limpa, Marlon Reis, vai ser protocolada uma ação declaratória de inconstitucionalidade para questionar todos os dispositivos da lei. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral é uma rede composta por mais de 80 organizações nacionais que foi responsável pela conquista da lei da ficha limpa. Nós avaliamos o veto presidencial parcial feito pelo presidente Lula sobre a lei que altera a lei da ficha limpa e ficamos extremamente decepcionados com o que vimos, porque o principal da mudança, contrária à lei da ficha limpa, foi mantido, não foi vetado. Então nós tivemos uma drástica redução dos prazos de inelegibilidade. Lamentamos muito o ocorrido, mas não vamos ficar parados. Então já estamos providenciando o protocolo ainda hoje de uma ação declaratória de inconstitucionalidade para questionar todos os dispositivos da Lei Complementar 219, que entra em vigor hoje e que altera para muito pior a lei da ficha limpa. Isso não pode ser permitido, o movimento não concorda e haverá... Já em clima de eleição, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou a verba de 4 bilhões e 900 milhões para o fundo eleitoral do ano que vem. O valor é muito maior do que o projetado pelo governo, que era de R$1 bilhão. O relator da proposta orçamentária é o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. O texto que foi aprovado pela comissão prevê que os partidos terão que trabalhar com 4,9 bilhões para as campanhas das eleições gerais do ano que vem. Esse valor iguala o recorde de recursos para o fundo eleitoral, que ocorreu nas eleições municipais de 2022. A proposta aponta que a verba do fundo eleitoral será composta por cortes em outras despesas previstas no orçamento de 2026, que ainda vai ser votado pelos deputados e senadores. Esse valor é muito maior do que a proposta que foi enviada em agosto pela equipe econômica do governo Lula. No projeto, estava destinado R$1 bilhão para o fundo eleitoral. Esse bilhão viria por meio de cortes em emendas parlamentares, que é uma verba que os deputados e senadores têm para alocar dinheiro público em instituições, cidades ou estados para cumprir promessas de campanha. Depois de ter sido aprovada pela CMO, o texto deve ser votado em sessão conjunta na Câmara e no Senado e ser sancionado pelo presidente Lula. O presidente Donald Trump sugeriu hoje que as cidades dos Estados Unidos sejam usadas como campos de treinamento de militares. A opção foi dada durante um encontro com as Forças Armadas, quando os generais também foram acusados de estarem gordos. A reunião atraiu os comandantes militares dos Estados Unidos de diversos lugares do mundo. Trump fez um discurso com críticas ao ex-presidente Joe Biden e uma série de questionamentos relacionados a gênero e cultura. O republicano destacou que sugeriu a Pete Hegseth o uso de cidades americanas como campos de treinamento para a Guarda Nacional. O presidente dos Estados Unidos antecipou que irá enviar a Guarda Nacional para Chicago e pode enviar soldados para outras cidades que estão sob o comando democrata, segundo Donald Trump, para manter a ordem doméstica e a paz. Embora Trump tenha frequentemente atacado cidades e estados governados pelos democratas, foi a primeira vez que ele se dirigiu diretamente a líderes militares e disse a eles que as Forças Armadas seriam uma parte importante da guerra interna em cidades como São Francisco, Chicago, Nova York e Los Angeles.
O republicano questionou a necessidade de manter bases americanas fora dos Estados Unidos. Trump disse que é mais difícil enfrentar a invasão interna porque os inimigos dos Estados Unidos não estão usando um uniforme específico. Apesar da retórica de Trump, a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos caiu drasticamente desde antes da posse do republicano. O presidente dos Estados Unidos também elogiou uma ordem executiva assinada por ele, que fornece treinamento para uma força de reação rápida para conter distúrbios civis. Logo após o discurso de Trump, quem falou foi o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. Ele declarou aos altos oficiais militares que não quer mais ver generais e almirantes gordos ou tropas acima do peso em formação de combate, enfatizando a necessidade de manter padrões rigorosos de aptidão física para o exército americano no mundo todo. O secretário enfatizou repetidamente a importância de as tropas americanas aderirem aos novos requisitos de aptidão física como parte de um esforço mais amplo para reformular o ethos guerreiro das Forças Armadas durante seu mandato para o presidente americano Donald Trump. O grupo terrorista Hamas recebeu hoje 2 ou 3 dias de prazo para responder se aceita a proposta de paz feita ontem por Donald Trump e Benjamin Netanyahu. O alerta foi feito depois que o grupo Hamas avisou que deverá pensar muito sobre o assunto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na última segunda-feira um plano de 21 pontos para encerrar a guerra em Gaza. Ele chamou a proposta de um dos maiores dias da história da civilização. Disse ainda que pode trazer paz eterna ao Oriente Médio. Trump deu de 3 a 4 dias para o grupo terrorista aceitar ou não o acordo. O anúncio na Casa Branca ocorreu ao lado do primeiro-ministro de Israel, que declarou aceitar os princípios do plano. O plano representa uma mudança na posição do governo Trump sobre o futuro pós-guerra em Gaza e aumenta a pressão sobre o premier israelense mais do que qualquer medida aplicada por Washington neste ano, para que ele aceitasse um acordo. Se a proposta poderá se tornar realidade nas próximas semanas, dependerá principalmente de uma questão central: se Benjamin Netanyahu e a liderança do Hamas enxergam mais benefícios em encerrar a guerra do que em mantê-la. A resposta do Hamas à proposta ainda não está clara. Um dirigente do grupo disse anteriormente que os termos não protegem os interesses palestinos e que o Hamas não aceitaria nenhum plano que não garantisse a retirada das forças de Israel de Gaza. Essa estrutura se baseia em propostas anteriores, incluindo o Plano Franco-Saudita de julho, e no trabalho recente do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, que integraria o Conselho da Paz presidido por Donald Trump para supervisionar temporariamente a administração de Gaza. O documento foi elaborado por Steve Witkoff, enviado de Trump, e Jared Kushner, genro de Trump, após conversas com Israel, países europeus e árabes, incluindo os mediadores do Catar e Egito. O documento prevê o fim dos combates, a retirada limitada das forças israelenses e a libertação pelo Hamas de todos os reféns restantes, seguida da soltura de centenas de prisioneiros palestinos detidos por Israel. O plano prevê ainda a criação de uma administração local e tecnocrática no enclave para gerenciar os serviços diários, sob supervisão do Conselho da Paz, com sede no Egito. Os membros remanescentes do Hamas que se comprometerem com a coexistência pacífica e desmantelarem suas armas receberão anistia, enquanto os demais serão exilados. Uma força internacional de estabilização formada pelos Estados Unidos e por países árabes assumiria a segurança em Gaza, garantindo a desmilitarização das facções armadas palestinas. A criação de um Estado palestino também é mencionada de forma vaga. O plano sugere que, se a autoridade palestina sediada em Ramala for reformada, as condições podem finalmente estar reunidas para um caminho confiável rumo à autodeterminação e à criação de um Estado palestino. O Parlamento Português aprovou nesta terça-feira a nova Lei dos Estrangeiros, endurecendo regras de entrada, residência e regularização de familiares no país. A nova Lei dos Estrangeiros chega à Assembleia da República às vésperas das eleições autárquicas, equivalente ao pleito municipal no Brasil, previstas para o próximo dia 12 de outubro. A nova legislação foi criada pelo governo do Partido Social Democrata, do premier de centro-direita Luiz Montenegro, mas as restrições à imigração são uma bandeira do Chega, sigla da ultradireita. O pacote legislativo substitui a versão anterior rejeitada pelo Tribunal Constitucional em agosto e segue agora para o presidente Marcelo Rebelo
Rebelo de Souza, que já indicou que deverá promulgá-lo. O Chega pressionou por medidas ainda mais duras, como a proibição de que imigrantes tivessem acesso a benefícios da Seguridade Social nos primeiros 5 anos de contribuições, mas acabou acatando a versão. Atualmente, Portugal tem cerca de 600 mil brasileiros com residência regular. Para essa comunidade, as mudanças aprovadas afetam pontos centrais da vida no país. Por exemplo, para solicitar o benefício de reagrupamento familiar, antes era necessário um titular residir 2 anos em Portugal para pedir o benefício. Agora, o prazo cai para 1 ano, mas apenas se for comprovada a união estável de pelo menos 12 meses no país de origem. A exigência não se aplica quando há filhos menores. A partir de agora, não há como pedir a autorização de residência após entrar em Portugal como turista, mesmo para cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que inclui o Brasil. Inclusive, o canal CPLP, que facilitava esse processo, será extinto. Já quem viajar para o país com visto de trabalho, o documento terá validade de apenas 6 meses e ficará restrito a profissionais que o governo português considerar qualificados. A nova legislação foi encaminhada para o presidente Marcelo Rebelo de Souza. Caso não haja novo envio ao Tribunal Constitucional, ela entrará em vigor na data que for publicada no Diário da República, equivalente português ao Diário Oficial da União no Brasil. E a seguir, detentos do Rio de Janeiro participam de programa para restaurar áreas da Mata Atlântica. E em Israel, uma escavação arqueológica revelou uma fábrica montada há pelo menos 5.500 anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas de 10% sobre madeira bruta e madeira serrada e de 25% sobre armários de cozinha, gabinetes de banheiro e móveis estofados. O mandatário norte-americano argumentou que as importações de madeira e móveis estão enfraquecendo a segurança nacional dos Estados Unidos, justificando as novas tarifas sob a seção 232 da Lei de Comércio de 1974, como fez para produtos como aço e alumínio. O Canadá, maior fornecedor do país, deve ser o principal afetado. A medida é a primeira em 3 setores que, segundo Trump, receberiam novas tarifas já a partir de 1º de outubro, incluindo medicamentos patenteados e caminhões pesados. A decisão impõe mais tarifas ao Canadá, o maior fornecedor de madeira aos Estados Unidos, que espera negociar reduções tarifárias por meio de uma revisão do Acordo Comercial Estados Unidos-México-Canadá de 2020. Em abril, depois que o Departamento de Comércio abriu a investigação de segurança nacional sobre as importações de madeira dos Estados Unidos, a Câmara de Comércio do país anunciou sua oposição a quaisquer restrições sobre importações de madeira, tábuas serradas e seus produtos derivados, incluindo celulose, papel e papelão. Segundo a Câmara de Comércio norte-americana, as importações desses bens não representam um risco à segurança nacional. Impor tarifas sobre esses bens aumentaria os custos para empresas americanas e para a construção de moradias. Além disso, prejudicaria o sucesso de exportação alcançado pela indústria de papel dos Estados Unidos e reduziria a renda em muitas comunidades americanas. No Brasil, as indústrias de móveis e madeira já sentem o impacto do tarifaço anunciado por Trump em julho. Segundo empresários e associações do setor, as exportações para o mercado americano já estavam sofrendo com as incertezas em relação à medida. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente indicam que o segmento já demitiu cerca de 4.000 pessoas. A indústria de madeira gera em torno de 180 mil empregos formais no país. As cerca de 4.000 demissões corresponderam a cerca de 2% do total de vagas. A Abince declarou que as exportações de agosto tiveram quedas de 35% a 50% ante julho, considerando o volume embarcado para os Estados Unidos de alguns dos principais produtos de madeira processada. As chuvas intensas que atingiram o Paraná provocaram queda de pedras de granizo do tamanho de ovos de galinha em 3 cidades do estado. Além disso, algumas casas foram atingidas por conta de temporais com ventos.
Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, a instabilidade se deve à formação de uma série de correntes de vento no céu que atuam como um sistema alongado de baixa pressão e ajudam a formar as nuvens de tempestade. Essa formação é conhecida como cavado meteorológico. O Serviço Estadual de Meteorologia informou que a área de instabilidade chegou pelo oeste do estado e se intensificou durante a noite, com ventos atingindo até 50 km por hora na região norte. O fenômeno climático durou cerca de 40 minutos e começou com granizos pequenos, mas rapidamente evoluiu para blocos de gelo de grandes dimensões, proporcionais a ovos de galinha. Além dos municípios afetados pelos granizos, um temporal com ventos atingiu outras cidades ao sul. Uma delas registrou o destelhamento de 15 casas e vários comércios. A estrutura de uma comunidade terapêutica também foi afetada pelos fortes ventos. A equipe do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental ressaltou que é esperado uma nova sequência de chuvas significativas ainda nesta semana. Elas devem começar no centro-sul e regiões próximas e se deslocar até o noroeste e leste do Paraná. Mesmo com as chuvas intensas, as temperaturas máximas devem continuar elevadas em todas as regiões. O relatório anual da União Europeia sobre a situação dos oceanos em todo o planeta trouxe apenas notícias ruins. O que não falta é poluição, aquecimento das águas e perdas de espécies. Um novo relatório europeu sobre estado dos oceanos alerta que os mares enfrentam uma tripla crise ambiental: mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição. O estudo, elaborado com dados do Serviço Copérnicos de Monitoramento Ambiental, mostra que o impacto humano já atinge proporções globais e vem comprometendo funções essenciais dos oceanos para a manutenção da vida no planeta. Os pesquisadores apontam que os mares estão aquecendo em ritmo acelerado, ao mesmo tempo em que o nível do mar sobe de forma mais rápida, colocando em risco áreas preservadas e comunidades costeiras. Desde 1901, a elevação acumulada já chega a 228 milímetros, afetando regiões que abrigam cerca de 200 milhões de pessoas apenas na Europa. O relatório destaca ainda que, em 2024, a temperatura média da superfície dos oceanos alcançou um recorde de 21 graus durante a primavera no continente europeu. Além do calor, os oceanos sofrem com ondas de calor marinhas cada vez mais frequentes e duradouras. No Atlântico, em 2023, essas condições se manifestaram em 300 dos 365 dias do ano. A acidificação das águas, provocada principalmente pela queima de combustíveis fósseis, já ameaça ecossistemas inteiros, incluindo recifes de corais e espécies fundamentais para a cadeia alimentar. Esse efeito dominó compromete tanto a biodiversidade quanto a segurança alimentar humana. Outro problema grave é a poluição por plásticos e microplásticos, encontrados em todas as bacias oceânicas. A situação é agravada pela falta de consenso internacional. Encontros recentes da ONU fracassaram em estabelecer limites à produção do material, diante da resistência de grandes produtores de petróleo. O relatório conclui que a combinação de aquecimento, acidificação e poluição cria um cenário alarmante, colocando em risco não só a vida marinha, mas também o equilíbrio climático e a nutrição de poluições em todo o mundo. Uma iniciativa no Rio de Janeiro envolveu detentos dos regimes fechado, semiaberto e aberto para conservar e restaurar áreas da Mata Atlântica. Ao menos 250 espécies de mudas foram plantadas, sendo que 40 delas estão ameaçadas de extinção. O projeto, batizado de Replantando Vida, teve início em 2001 e desde então envolve detentos para auxiliarem no reflorestamento de mananciais no abastecimento público. Atualmente, o projeto conta com 5 bases florestais, sendo 3 delas dentro de unidades prisionais em Magé, Resende e Itaperuna. As outras unidades estão em áreas da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, nos mananciais de Guandu e Rio Pomba. Os presos participantes são selecionados pelo bom comportamento e recebem um salário mínimo, além da oportunidade de mudar de vida e gerar sustento para a família. Atualmente, o projeto envolve 550 participantes, mas já passaram mais de 5.000 pessoas pelo programa. Segundo o levantamento da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2 em cada 10 participantes voltaram ao sistema após o cumprimento da pena. A atividade instala viveiros de
mudas nativas da Mata Atlântica dentro de unidades prisionais, que são cultivadas por presos em regime fechado. Já aqueles que estão em regime aberto e semiaberto são transportados diariamente por vans ou caminhões até as áreas de plantio e cuidam das mudas até que as áreas revegetadas se tornem florestas novamente. Uma escavação arqueológica em Israel revelou uma fábrica com pelo menos 5.500 anos de idade. A indústria de pedras era bem avançada para a época, no início da Idade do Bronze. A pesquisa conduzida pela Autoridade de Antiguidades de Israel revelou uma oficina de fabricação de lâminas de sílex, uma rocha dura, mas de um grão muito fino. Segundo os diretores da pesquisa, a descoberta na cidade de Kiryat Gat foi de importância excepcional. O sítio revelou uma indústria avançada que exigia um alto grau de especialização. As lâminas moldadas eram extremamente afiadas e uniformes, utilizadas como facas, instrumento de açougue e ferramentas agrícolas, incluindo até foices. A produção envolvia tecnologia avançada para a época, com o uso de um tipo de guindaste que aplicava pressão sobre o sílex, permitindo obter o formato. No início da Idade do Bronze, os humanos dependiam de ferramentas feitas de matérias-primas naturais, como sílex, osso, pedra e cerâmica. Entre elas, as lâminas cananeias se destacavam como principais instrumentos de corte. O nome de cananeias vem porque elas vinham da terra de Canaã, atual território de Israel. O Israel bíblico só viria a aparecer mais claramente na Idade do Ferro, a partir de 1.200 anos antes de Cristo. Em Canaã, a maior parte da população era camponesa, vivendo em vilas e dividindo o trabalho agropecuário em família. Nessa época, havia pouco trabalho metalúrgico. Além disso, a atividade também não era desenvolvida em qualquer lugar, mas em centros controlados por elites. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.